Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D CNC, trazendo mais um vídeo sobre a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo eu estarei passando uma dica bastante legal para quando você estiver trabalhando com o Select e trazendo informações de duas tabelas, tá legal? Então vamos lá para a gente poder conhecer esse recurso que pode agilizar muito o nosso trabalho. Primeiro você vai dar um Select normal, ó, Select asterisco from. Nós vamos verificar o que nós temos na tabela de usuário primeiro, tá? Vamos executar. Veja só, esses aqui são os registros que nós temos na tabela de usuários. E os campos, né, que nós temos aqui é o campo ID User, o nome, data de nascimento, hora de registro, e-mail e senha. Vamos verificar agora quais são os dados que nós temos na tabela de postagem. Então, tb_post, ponto e vírgula. Então, eu estou selecionando todos os campos da tabela post, ok? E executando agora, pessoal. Então, estas são as informações que eu tenho na tabela de postagem. Esses são os registros que eu tenho na tabela de postagens. E os campos que eu tenho aqui é o ID post, o título, o texto e o ID user, para mostrar quem foi o usuário que fez essa postagem. Tá bom? Agora que nós já sabemos quais são os campos, então nós vamos usar o select, ó, select da tabela de usuário. O que eu vou trazer? Eu vou até abrir aqui para a gente poder ver os campos, até porque às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, então é melhor para a gente poder verificar. Então vamos lá, da tabela de usuários eu quero trazer o nome e o e-mail, apenas isso. E da tabela de postagens eu quero trazer o título, então o título e o texto, tá certo? Só o título e o texto. Então da tabela de usuários eu quero o nome e o e-mail. E da tabela de postagens eu quero o título e o texto, né? Então selecione nome, e-mail, título e texto, né? Do jeito que está aqui, nós não precisamos informar o nome da tabela, tá bom? Até porque o nome dos campos são diferentes. Então eu posso fazer assim, from, de onde vem esses campos? Tabela de usuário, vírgula, tabela de postagens. E aí eu posso colocar aqui o nosso ponto e vírgula. Eu clico em executar, e aí está, né? Esse aqui é o resultado que nós temos, ok? Então, voltando, vamos supor que você mudou aqui, né, a consulta que você estava fazendo. Você quer o ID do usuário e você quer, ao invés do texto, você quer também o ID do usuário, só que da tabela de postagens. Então vamos imaginar o seguinte, esse ID usuário é da tabela do usuário e esse ID usuário é da tabela de postagens. Nós vamos deixar dessa forma e vamos clicar em executar. Então repare, pessoal, no caso dessa consulta, ele apresentou aqui um erro. Ele falou, olha, e agora? Essa coluna é ambígua, quer dizer, ela existe na tabela de usuário e ela também existe na tabela de postagens. Se fosse uma pessoa normal, ela falaria, o que eu faço? Então, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Nós temos que colocar o nome da tabela, né? Então, podemos fazer assim, tb_user.iduser, ok? E nesse daqui, tb_post.iduser. E aí nós vamos tentar executar aqui a nossa consulta, tá bem? Clicando em executar. Veja só, ele conseguiu trazer aqui algumas informações para a gente também, né? Graças à identificação das tabelas. Esse ID User vem da tabela de usuário e esse ID User da tabela de postagens, tá? Então você pode fazer assim também. Pelo menos aqui não tivemos problemas. E esses campos estão vindos da tabela de usuários e também da tabela de postagens. Bom, o que eu quero mostrar para você nesse vídeo é que você pode apelidar as tabelas. Então essa aqui, ó, TB usuário, eu vou apelidar de
TBU. TB usuário. E essa aqui, veja que eu dei um espaço, tá bom, pessoal? Olha, TB usuário, espaço, TBU. Então, esse é o apelido que eu estou dando para TB usuário. Tá? Imagina se você tivesse uma tabela com um nome gigante. Então, você poderia dar um apelido para ficar um pouco mais fácil. E TB Post, TBP. Então, eu estou apelidando a tabela de postagens como TBP. E aí, esses apelidos, eu vou colocar eles aqui também, para ver o que acontece. Ó, TBU, e aqui vai ser TBP. Aí eu vou clicar em executar para ver se deu certo. Então, tá aí, deu certo, o apelido foi considerado. Ok? Então, você pode apelidar uma tabela dessa forma, você dá um espaço aqui, coloca do lado o apelido. E isso é muito útil quando você tem um nome de uma tabela gigante, né? Ou melhor, uma tabela com um nome gigante. Aí você pode apelidar para ficar um pouco mais fácil. Tá bem? Só que a nossa consulta ainda está trazendo muitos dados e está um pouco estranha ainda, né? Eu preciso trazer dados um pouco mais coerentes. Então, o que está faltando aqui? Eu quero trazer esses campos das tabelas de usuário e postagens, que nós apelidamos, né? Onde, aí entra o where, né? Aqui a gente coloca where, onde tbu.id_user é igual a tbp.id_user. Então, ele vai trazer todos esses campos dessas tabelas, tá certo? Onde o ID do usuário da tabela de usuários, aqui apelidada, é igual ao ID usuário da tabela de postagens, aqui também apelidada, tá bem? E aí você pode clicar em executar para ver o resultado. Então, cliquei em executar e deu super certo, tá bom, pessoal? Então, fica essa dica aí para você poder trabalhar, né, na sua consulta, apelidando, né, as tabelas para deixar um nome um pouco mais curto, para facilitar na hora de você criar esse esquema aqui do Select. Tá bem? Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar, que é muito importante. Curta também e, se puder, compartilhe com os seus amigos. Tá legal? Chama eles para que eles possam acompanhar você aí nessa série Banco de Dados para a Web. E eu agradeço desde já a sua atenção. E se você ainda não é inscrito, eu peço para que você se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Ok? Um forte abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.